Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês como realizar cálculos que envolvem adição e subtração de números racionais. Então, na primeira aqui, na letra A, a gente tem uma adição de dois números racionais, menos 4/3 e menos 7/2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esses números de dentro dos parênteses. Então, se eu tenho um menos 4/3, e aí, como eu tenho aqui um sinal positivo, positivo com negativo fica negativo. Então, negativo 7/2. Observe então agora que eu tenho duas frações. Sempre quando nas duas frações eu tenho o denominador diferente, eu tenho que reescrever esses dois números, usando o mesmo denominador. Para eu conseguir fazer isso, eu faço o MMC de 3 e de 2, que é o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 2, 2 dividido por 2 é 1. Copio o 3. Agora eu tenho que dividir por 3, porque não dá mais para dividir por 2. 3 dividido por 3, 1. Sempre quando eu termino com 1 aqui, eu termino. 2 vezes 3, 6. Então, o menor múltiplo comum de 3 e de 2 é 6. Eu tenho um vídeo no meu canal onde eu explico como calcular o MMC. Então, agora a regra é dividir embaixo e depois multiplicar o resultado lá em cima. Então, vamos reescrever essas duas frações agora, transformando elas com o mesmo denominador. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Então, essa fração ali, 4/3, ela agora passa a ser menos 8/6. Repetindo aqui, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. A mesma coisa eu vou fazer com 7/2. Eu vou deixar ele com o denominador 6. E agora eu vou dividir. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 7, 21. Como agora aqui embaixo eu tenho o mesmo denominador, basta somar os numeradores. Então, devo 8 e devo 21, estou devendo 29. E o 6 eu repito. Então, está resolvido a letra A. A resposta, menos 29/6. Já no segundo exemplo, vou proceder de forma parecida, bem semelhante. Porém, agora eu tenho três valores. Então, primeira coisa, eu vou tirar dos parênteses. Então, eu tenho o menos 1/5. O menos com menos, pela regra dos sinais, vira positivo. Então, 4/3, mais 9/2. Agora, eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum de 5, de 3 e de 2. De 5, de 3 e de 2, o mínimo múltiplo comum vai dar 30. Certo? Então, eu vou reescrever essas frações usando o denominador 30. Então, elas vão ficar todas as três com o denominador 30. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, 6. Então, negativo 6. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 4, 40. Como aqui o sinal era positivo, então, positivo. 30 dividido por 2, 15. E aí, eu tenho que fazer 9 vezes 15. 9 vezes 15, o resultado é 135. Então, mais, porque aqui a conta é mais, 135. Então, observem agora que eu tenho aqui a soma e aqui uma subtração. Somando tudo isso, 135 mais os 40 vai dar 175, né? Então, eu somei os valores positivos, 135 mais os 40. E agora eu vou subtrair esse negativo 6 aqui.
Então, subtraindo 6, eu vou ter 169/30. Então, essa é a minha resposta da letra B. Para completar, um exemplo aqui, a letra C. Observem o seguinte, na letra C, eu tenho 2/3 menos 4, mais 0,459 menos 0,329. Então, agora aqui eu tenho o número decimal. O número decimal, esse aqui, eu também posso escrever ele em forma de fração. Então, vou começar pela regra que a gente resolve primeiro que dá dentro dos parênteses. Então, eu vou começar resolvendo esta conta aqui, ó. 2/3 menos 4. Como não tem nada embaixo aqui, no denominador a gente pode colocar o 1 sem problema. Então, o denominador de 3 e de 1 MMC vai ser 3. Então, 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. Então, 2/3. Menos 3 dividido, aqui é o mesmo denominador, né? Então, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 4, 12. 2 menos 12, menos 10. Então, essa minha primeira conta aqui, o resultado ficou menos 10/3. Agora, eu vou calcular separadamente essa aqui. Então, eu tenho 0,459 menos 0,329. Eu tenho que tomar o cuidado para colocar bem certinho a vírgula embaixo da vírgula. 9 menos 9, 0. 5 menos 2, 3. 4 menos 3, 1. E 0 menos 0, 0. 0,13 e 0,130 equivale à mesma coisa. Então, eu vou usar aqui como a resposta desse 0,13. Então, reescrevendo essa minha conta na letra C, o que eu teria? Menos 10/3 mais 0,13. Então, a resposta desta, somado com a resposta dessa. Agora, eu tenho aqui uma operação de um número que está racional escrito na forma de fração, e aqui ele escrito na forma decimal, com vírgula. Então, o que a gente vai fazer para resolver este cálculo? A gente vai transformar essa conta, o menos 10/3, mais 0,13 equivale a 13. Como eu tenho dois números depois da vírgula, o número 1 com 2 zeros. Então, 100. O menor múltiplo comum de 13 e de 100 vai ser o 300. Então, eu vou fazer 300 dividido por 3. 300 dividido por 3 vai me dar como resultado 100, né? E aí eu vou ter que pegar esse 100 e multiplicar por esse 10 aqui em cima, né? Então, 300 dividido por 3, 100 vezes 10, 1000. Então, na verdade, eu tenho menos 1000 sobre 100. Desculpa, sobre 300. Que é esse 300 daqui. Mais 300 dividido por 100 dá 3. E aí eu tenho que fazer 13 vezes 3. Quando eu faço 13 vezes 3, o resultado vai me dar 39. Então, agora eu devo 1000, né? E eu pago 39. Então, se eu fizer menos 1000 mais 39, a resposta vai dar negativo 961. E no denominador, 300. Então, esse seria o resultado da letra C. Observe que na letra C, então, eu fiz vários cálculos.
Eu calculei essa aqui, depois essa. Juntei as duas. Como este número aqui estava escrito na forma decimal, eu reescrevi ele como uma fração. E aí eu realizei a operação. Fiz o mini múltiplo de 13 e 100, que deu 300. Dividi 300 por 3, que deu 100. 100 vezes 10, 1000. 300 dividido por 100 dá 3, vezes 13, 39. Chegando então no resultado menos 961, 300 avos. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Abraços a todos e tenham ótimos estudos.